Mas agora eu tive encontro com Deus, me arrependi dos meus pecados, recebi o Espírito Santo, estou bem e agora eu gosto. O papel de um pai, de uma mãe, é difícil. É difícil. Eu gostava mais da minha mãe, porque o meu pai pegava mais pesado. Os filhos acham que os pais são chatos. Mas eu pergunto, os pais querem o mal ou o bem? O bem. O papel do pastor, do homem de Deus é difícil. Quem é que gosta de ser corrigido? Quem é que gosta de ser confrontado? Quem é que gosta que alguém diga, você está errado? Ninguém gosta. Se você está no pecado e vem no culto e nós pregamos sobre o pecado, isso incomoda, isso mexe com você. Claro que mexe, porque você está no caminho errado. Mas nós não pregamos a verdade para o seu mal. A palavra de Deus não é light, não. É a verdade que liberta, que salva. Ela dói, mas ela cura, ela liberta. E você precisa ouvir a verdade. E tomar uma atitude enquanto há tempo. Porque o tempo está passando. A porta do céu está aberta. Mas a porta do inferno também está aberta. E cedo ou tarde, nós vamos passar por uma dessas duas portas. Ou do céu, ou do inferno. Você pode ser muito novo, você pode ser muito nova, mas um dia a morte vai chegar para você. Há pessoas que ficam tão preocupadas com o físico delas. É uma coisa com o cabelo, é uma coisa com o corpo, é uma coisa com o rosto, é uma coisa com as roupas, mas não tem preocupação com a alma. O dia que você morrer, seu cabelo pode ser lindo, muita gente elogia, seus dentes podem ser bonitos até demais, seu corpo pode ser de um modelo, mas um dia a terra há de comer. Se você não se preocupar com o principal, que é a sua alma, você está perdido. Olha o conselho de Paulo para Timóteo, seu discípulo, homem de Deus. Olha o versículo 2: que pregues o quê? A palavra. Instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque vai chegar um tempo, olha para mim por favor, que as pessoas não vão gostar de ouvir a verdade, vai dar coceira. Você sabe que coceira incomoda em qualquer lugar, pode ser um dedinho. Coceira em qualquer lugar do corpo é ruim. Imagine aonde? Nos ouvidos. Tudo que o diabo quer é uma doutrina doente. Olha o que você leu, a sã doutrina. Eu não posso pegar partes da Bíblia para te agradar,
Porque a Bíblia tem versículos que todo mundo gosta, não tem um que não goste. Eu posso escolher os versículos que agradam as pessoas e elas saírem felizes, mas um dia eu vou prestar conta com Deus, porque eu não preguei a sã doutrina, eu preguei o que ia agradar as pessoas, não o que salvaria elas. A palavra de Deus um dia me confrontou. Você sabia que quando eu ouvi a palavra de Deus e decidi me entregar ao Senhor Jesus, eu mudei minhas amizades? Se você não mudou as suas ainda, é porque você não se entregou de fato ao Senhor Jesus. Porque quando você se entrega, muda tudo. Muda o seu jeito de falar, de vestir, muda o seu jeito de tudo, de reagir, muda suas amizades. Amigos é quem me aproxima de Deus, não é quem me afasta de Deus, não. Eu tenho amigos que me levam a Deus, não para longe de Deus. A vida espiritual, ela não está ligada à nossa vontade. Se nós queremos a vida eterna, nós temos que lutar contra o nosso próprio coração, contra a nossa própria vontade. Tem coisas que você tem que fazer por você. Tem coisas que eu faço por mim, pela minha alma, pela minha salvação. E tem coisas que você tem que fazer pela sua salvação. Por exemplo, você, mulher, você gosta de lavar prato? De noite? Tu lava porque é obrigado a lavar. Não, ninguém vai aguentar ficar naquela casa, senão ninguém vai ter pratos para comer no outro dia. Mas tu lava. Às vezes cansada, às vezes chateada, mas tu lava. Você, quando vai trabalhar, todo dia você acorda cedinho, cheio de vontade. Tem dia que sua vontade é ficar na cama. Quando o despertador toca, você tem vontade até de quebrar o telefone, despertador. Mas tu levanta, porque se tu não levantar, quem é que vai pagar suas contas? Quem é que vai colocar comida na sua mesa? Então você sabe que você tem que ir para a guerra. Se você for uma pessoa que só quer fazer sua vontade, você vai se arrebentar aqui e vai se arrebentar na eternidade. Nós não fazemos as coisas porque gostamos. Nós fazemos as coisas que precisam ser feitas para o nosso bem. Eu busco Deus porque eu sei que logo, logo o Senhor Jesus vem me buscar. Por isso que eu busco Deus. As pessoas que não buscam o Senhor Jesus, um dia vão se arrepender de não terem buscado o Senhor Jesus. Porque Ele vai vir buscar quem busca Ele, quem é dele, quem se entregou para Ele. É uma luta para as pessoas buscarem a Deus. Nós temos que incentivar, nós temos que empurrar, nós temos que fazer de tudo para as pessoas buscarem a Deus. Mesmo Deus sendo tão bom, tão maravilhoso. Triste as pessoas não enxergarem o momento que nós estamos vivendo. As pessoas não enxergam. A semana passada começou com a Europa tendo um apagão. O cenário parecia do Apocalipse. As pessoas ficaram aflitas porque houve um apagão
na Europa. Atingiu a Espanha, Portugal e mais alguns países. Semana passada começou assim. Cada hora uma coisa. Você não ouvia falar de bunker, construção de bunker como você ouve hoje. Você não ouvia falar de estocar alimentos como estão falando agora em vários países. Quando eu era criança, o nosso medo, nós tínhamos medo de um cachorro. Eu era incrédulo, nós tínhamos medo de assombração, era o que falava. Hoje, o ser humano tem medo do próprio ser humano, que Deus criou imagem e semelhança dele. Porque o ser humano está cruel, perverso, possuído pelo diabo, roubando, matando e destruindo. Então as pessoas têm medo. Os pais ficam preocupados quando a filha trabalha de noite, estuda de noite, até os filhos chegarem em casa. As pessoas chegam em casa no portão, entra rápido e fecha correndo, com medo de um assalto, de um sequestro. O ser humano está assustando. Sim ou não? Tem pessoas que você passa na rua, chega você fica assustada, porque você percebe que ela está manifestada. É o mundo que nós estamos vivendo. O diabo está vindo com tudo. E os piores demônios não vieram ainda. Eles vão vir no período da grande tribulação. E a coisa vai ficar mais feia quando a igreja for arrebatada, quando o Espírito Santo subir. Aí é que o diabo vai fazer a festa. Mas Deus tem sido misericordioso. Deus tem dado chances. Deus tem dado sinais. Eu louvo a Deus pelos sinais que Ele tem dado diariamente, para nós vigiarmos, tomarmos cuidado, para o nosso próprio bem. Se eu quisesse o seu mal, eu não estaria falando para você sobre a vida eterna. Não se engane, hein? Não pense que todo mundo vai morrer e vai para o mesmo lugar. Não se engane, são dois lugares. Uns vão subir, outros vão descer. Uns com Deus, outros com os demônios. Uns para ter alegria eterna, outros para sofrerem eternamente. A vida é curta, então não queira curtir essa vida curta. Pense na sua eternidade. Você não pediu para vir ao mundo, mas você decide onde você vai viver eternamente. Essa doença Mpox está vindo forte. Já tem vários casos no Pará, já tem vários casos em Manaus e aqui em São Paulo também. E haverá em vários lugares, nenhum só não. Grandes o quê? E mais o quê? E fomes. Essas pestes estão chegando com tudo. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Vira e mexe estão falando, apareceu isso no céu, apareceu aquilo no céu. Porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Será que dá para você entender que está chegando a hora tão aguardada para os salvos? Eu achei legal que eu conversei com uma noiva de pastor há um tempo atrás. E eu estava lá no Rio de Janeiro. E o noivo dela estava em outro continente.
E eu fui entrevistar ela, eu falei: não é bom você desistir do seu casamento? Ele está longe, vai que ele não queira mais, ou conheço outra pessoa lá. Ela disse: não, bispo, ele me deu a palavra, nós estamos firmes, ele vai voltar para casar comigo. Falei: minha filha, tem certeza que você vai esperar? Vou esperar o tempo que for, mas nós vamos casar. No dia que liberou o casamento, que ele chegou, mas ele estava tão feliz. Quando eu vi os dois para orientá-los antes de casar, você precisava ver a alegria. E depois que casou, é que a alegria foi forte. Quando liberou, pode ir para o rio casar, ele veio todo feliz. Eu fico imaginando quando Deus Pai olhar nos olhos do Deus Filho e falar: vai lá buscar sua igreja, vai lá buscar a noiva, vai lá buscar os salvos. Eu imagino a nossa alegria. Eu não sei onde eu vou estar, eu não sei se eu vou estar acordado, dormindo, eu não sei se vou estar em casa, na igreja. Eu sei de uma coisa: eu vou subir. Eu luto por isso todos os dias. Todos os dias isso não sai da minha cabeça, porque o diabo é louco para tirar a salvação da nossa cabeça e colocar a nossa cabeça nos problemas, nas coisas desse mundo que ficam, que passam. Tudo passa, tudo fica, tudo acaba, tudo envelhece, tudo enfraquece com o tempo. Mas a vida eterna, você vai trocar por causa do pecado? Você vai trocar por causa de um prazer? Se avalie o que está te levando a pecar, o que está tirando o tempo de Deus, o que você está fazendo que o diabo está gostando, o que você está fazendo que está colocando sua alma em risco, a sua fé em risco. Olha esse versículo, a última parte desse versículo de Lucas 18:8. Põe aqui, por favor, leia alto aí. Olha para mim, por favor, deixa o versículo aí. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você está pensando, pode tirar, por favor. Você está pensando, quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai querer saber do seu carro, da sua casa, de quanto você tem na conta. Você acha que Ele vai querer ver o quê? Olha o que você leu: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Fé. Cuide da sua fé, cuide da sua comunhão com Deus, da sua vida com Deus. Cuide. Tem gente que cuida de muitas coisas, defende muitas coisas, mas não defende a fé. Nós estamos ensinando todas as quartas-feiras: guarde a sua fé, defenda a sua fé, cuide da sua fé, porque se você não cuidar, você vai perder. E se você perder sua fé, você perde sua comunhão com Deus. E se você perder sua comunhão com Deus, você perde sua salvação. Veja o que você não entregou ainda a Deus. Veja, para que você de fato seja dele e ele possa transformar você na pessoa que ele quer que você seja. Eu vejo pessoas dizendo: não consigo mudar, eu não consigo deixar isso, eu não consigo deixar aquilo. É porque nunca se entregou. Porque o dia que você entregar sua vida 100% a Deus, Ele consegue mudar, porque vai ser dele. Se eu chegar na sua casa, eu posso mudar as cores do lugar? Tu vai me dar logo uma.
Você vai dizer assim: aqui na sua casa. Lá em casa eu posso mudar o sofá de lugar, a cama de lugar, o televisor de lugar, é minha casa. Sua casa você pode mexer. Agora Deus não pode mexer na casa que não é dele, na vida que não é dele. Você leva estranho para sua casa? Não. Você leva quem você conhece e deixa entrar até um determinado lugar. Nas suas coisas não mexe, na sua intimidade, no seu quarto. Tem muita gente que, quando estiver diante de Deus, ele não vai deixar morar com ele na casa dele, não. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Como é que eu vou deixar você entrar se eu não vos conheço? Eu não conheço você. Ah, Senhor, mas eu estava na igreja. Estar na igreja é uma coisa, estar em Cristo é outra coisa. Quando você está em Jesus, é diferente. Você está em Jesus, as palavras de Jesus estão em você. Você está ouvindo, você está praticando, você está se entregando. Agora, quando você está só na igreja, esqueça. Não tem salvação, não. Por isso que nós falamos, muitas pessoas que estão na igreja, quando Jesus voltar, elas vão ficar. Triste isso. Orgulho. Não adianta você falar com pessoas que estão presas nos seus achismos. Ah, mas eu acho assim, eu acho que não é bem assim. Deus sabe. Guarde isso. A primeira vez que a Bíblia fala a palavra Deus sabe, foi o diabo falando para Eva. Gênesis 3:5. Coloca aí essa palavra, nunca mais esqueça disso. O que é que diz aí? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E Eva caiu nessa. Não, Deus sabe. Quando a pessoa vem com essa conversa, Deus sabe que não precisa ser tão radical assim. Fica tranquilo, fica tranquilo. Um dia você muda. Não é assim de uma vez. Fica tranquilo. Deus sabe. Pode amarrar, porque tem o mal aí. Você sabe o que você faz de errado. Você sabe de onde você tem que tirar a mão, de onde você tem que parar, o que você tem que parar de olhar. Você sabe. Você sabe o lugar que você tem que parar de frequentar. Porque Deus fica muito triste quando você se diz dele e anda em lugares que não deveria. Você ficaria triste se você pegasse sua mulher te traindo. Você ficaria triste se pegasse o seu marido te traindo. Deus também fica triste quando vê você traindo ele, você estando em lugares que você não deveria estar, você entrando em lugares que não era para você entrar, você visitando páginas na internet que não era para você visitar. Deus fica triste porque ele vê. O Espírito Santo sente ciúme de nós. Mas ele não perde não, tá? Nós é que perdemos. Ele vai continuar sendo Deus. Mas você pode se arrepender muito na eternidade. Mas aí vai ser tarde demais. Você pensa nisso? O diabo, escute isso por favor. O diabo, quando Deus criou, ele era um anjo de luz, um anjo perfeito. Ele pecou e não tem mais chances para ele. Esgotou, acabou. A Bíblia fala pela multidão dos erros dele, ele perdeu a salvação. Ele era perfeito,
Nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos. Para o diabo não tem mais chance, mas para nós tem. E o diabo fica desesperado, revoltado por causa disso. Porque se você fala: pai, pequei, pai, me perdoe, pai, me lava com o sangue do teu filho, pai, eu não quero mais fazer isso, pai, me ajude. Seu pai vem e te ajuda. Olha Ezequiel 28:15, coloca aí, para você ver se o diabo não era perfeito. Lê alto aí. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito, andava no brilho das pedras. O grande Lúcifer. O que está preparado para ele é pior do que você imagina. Pior. O fogo que está preparado para ele, o tormento que está preparado para ele. Eu não quero isso para mim. Ele não aproveitou o que um Deus tão bom que criou ele fez por ele. Mas nós podemos reconhecer esse Deus e agradecer por ele estar falando conosco. Ele fala através da sua palavra, ele fala. O diabo sabe. Eu gosto desse versículo de Apocalipse 12:12. Põe aí no telão, olha só. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O desgraçado sabe que tem pouco tempo e está jogando pesado. Ele sabe que tem pouquinho tempo. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Olha que versículo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto o quê? Está perto. Hoje você pode achar. Tem dúvida nesse versículo? Buscar enquanto se pode achar, é porque vai chegar um período que o ser humano vai querer buscar, mas não vai achar mais. Buscar enquanto está perto, mas vai chegar um período que Deus vai estar bem longe dessa terra. Hoje o Espírito Santo ainda está aqui, gemendo por causa de nós, lutando para nos ajudar todo dia, intercedendo por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis, para a gente não se perder. Mas vai chegar um período que ele não vai estar mais aqui, vai estar bem longe daqui. Eu também quero estar bem longe daqui e bem perto de Deus. Deus está feliz com você? Você já resolveu o seu problema com Deus? Por que você não chama Deus agora para conversar? Você já resolveu algum problema com alguém? Chamou uma pessoa e falou: vamos resolver o nosso problema? E ali lavou a roupa? Já aconteceu isso com você? Você chamou alguém que você estava vendo que estava triste com você, ou você estava triste com ela, e o clima estava pesado entre vocês, e você falou assim: vem cá, vamos conversar. Você já fez isso com alguém? Faça isso com Deus hoje. Deus não é igual aqueles maridos que quando a mulher fala: a gente precisa conversar, eles falam: depois, estou atrasado, agora não, e foge. Se você quer conversar com Deus para resolver sua vida, Ele resolve sua vida hoje. Ele te ouve, pesa as suas palavras, pesa,
E se você estiver sendo sincero, tem perdão, tem misericórdia para você. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que está perto. E você sabe disso. Você que conhece a verdade, você sabe disso. Cuide da sua vida com Deus. Olha o vídeo que nós vamos colocar agora. Apaga todas as luzes e solta o vídeo, por favor. O mundo está diferente, recebendo mensagens que poucos conseguem perceber. Não está mais funcionando as luzes de emergência. Well, it isn't yet clear what has caused the blackout. On avait été victime d'une panne d'électricité d'une telle ampleur. Elle touche depuis la mi-journée toute la péninsule ibérique. España apagada. Recentemente na Europa, um apagão parou trens, isolou comunidades e causou o caos. Um continente tão desenvolvido, vulnerável em minutos. Nos esquecemos de que tudo que construímos é muito frágil. Basta um colapso elétrico, digital, climático e tudo começa a ruir. E estamos à beira de um colapso. A atividade solar mais intensa que o previsto. Ondas magnéticas que interferem em satélites, em sistemas e, segundo estudos recentes, até em terremotos. E eles têm aumentado. Tanto em frequência quanto em intensidade. Sinais descritos há milhares de anos. Coisas espantosas em vários lugares. Em Israel, incêndios. Nos Estados Unidos, tornados. O planeta reage. Novas e antigas pragas nos noticiários. Covid, Marburg, HMPV, H5N1, Mpox. Especialistas já disseram, a próxima pandemia é uma questão de tempo. E a humanidade distraída com tantas novidades. A profecia diz que o saber se multiplicaria. E é exatamente o que estamos vendo. A inteligência artificial já escreve, cria imagens, compõe músicas. E na área da robótica, a cada dia há uma novidade. E um dos maiores saltos tecnológicos está prestes a se materializar. A inteligência artificial quântica. Empresas como a IBM têm investido bilhões de dólares em computação quântica, tecnologia capaz de solucionar problemas antes impossíveis. Acredita-se que integrar a inteligência artificial à computação quântica pode levar a inteligência artificial a ganhar consciência, uma nova forma de vida criada pelo homem. A humanidade avança, sem saber para onde. No meio desse turbilhão, a maioria segue no automático. As pessoas continuam como nos dias de Noé, sem saber ler os tempos e ignorando os sinais. Mas os sinais se intensificam. O relógio está correndo. E a porta da salvação não ficará aberta para sempre. Jesus disse que voltaria. E tudo ao nosso redor está dizendo que esse dia está cada vez mais perto.
E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você pode escolher ignorar, mas não vai poder dizer que não foi avisado. A Bíblia não precisa mudar. Você precisa mudar. Nós precisamos mudar, a Bíblia não. Seja humilde. Reconheça a sua situação. O humilde, ele fala: eu errei, meu Deus, eu falhei. Eu estou errado, eu sei que eu estou errado, me ajude. O orgulhoso não. O orgulhoso é aquela pessoa que Deus fala. Ela tem até ânimo de vir na igreja, mas o mesmo ânimo que ela tem para vir na igreja, ela tem para fazer as coisas erradas lá fora. Deveria ter ânimo só para buscar Deus, mas tem ânimo para vir na igreja, mas depois que sai da igreja, tem ânimo para fazer besteira lá fora. E é tudo que o diabo quer. Que você não se decida, que você não se entregue 100%. Você se perde se você quiser. Eu sei que eu sou chato, graças a Deus por isso. Tenho consciência que nesse assunto de salvação sou chato, meio chato, pego pesado. Mas Deus não vai poder dizer um dia para mim: as pessoas que vieram na reunião sua que eu trouxe, você não falou a verdade para elas. Deus não vai poder falar isso para mim, porque Ele está aqui vendo o que eu estou pregando. Eu não quero que um dia Deus fale: Jadson, vem cá. Você quis agradar todo mundo, não foi? Ó, quantas almas estão no inferno que te ouvia, mas estão lá porque não ouviram a verdade. Não. Você pode até estar no inferno no futuro, mas não vai ser culpa minha, é culpa sua, porque você entende a palavra de Deus. A escolinha é lá. Eu não estou pregando para as crianças, porque elas não entendem, mas você entende. Você sabe o que Deus já mandou você largar, o que Deus já mandou você fazer. Você sabe. Vê se para de fugir de Deus. Vê se para de fugir. Tem gente quando fala vai ter Santa Ceia, ela não vem. Tem gente que só vem na igreja nas correntes. Quando fala vem domingo, vem pegar firme com Deus. Ah, tá bom, não vem não, porque ela não gosta de ouvir a verdade, incomoda ela. Ela gosta de ouvir que vai vencer, que portas vão se abrir, que o próximo exame não vai dar mais nada, que a família toda vai mudar, que dentro da casa dela vai ter muita paz. E se ela ama, ela vibra, amém. Sabe os salmos de cor. Senhor meu pastor, nada me faltará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 23:91, na ponta da língua. Mas a alma está perdida, e o diabo sabe que é uma questão de tempo para ele tragar a alma da pessoa. Eu vi uma garota manifestar com o demônio. O demônio irado. Eu
falei: por que essa ira? O diabo disse: ela está vindo para a igreja há pouco tempo, e a mãe dela vinha na igreja durante muito tempo e nunca mudava, e antes de morrer ela fez uma oração sincera e se entregou. E eu tinha certeza que ia levar ela comigo, mas naquela entrega ela escapou de minhas garras. Irado, porque ele contava com aquela alma no inferno. Será que não é isso que o diabo conta com sua alma no inferno? Ele fica assim, ó, sofrer comigo na eternidade. Mas se você falar assim: diabo, eu não quero mais. Prostituição, não quero mais. Pornografia, eu não quero mais. Porque você não deixa Cristo da mente dele para você e se liberta dessa mente cheia de prostituição. Que você está trabalhando, está fazendo as coisas, está só coisa ruim na sua cabeça. Veja o que você está vendo, porque tem coisa que não é para a gente ver. Vai demorar para sair da sua mente, e isso vai fazer mal para você. Se você veio aqui hoje para ser salvo, tem perdão para você aqui agora. Agora, se a sua entrega for verdadeira agora, você pode ter feito tudo errado até aqui, mas a partir de agora você vai fazer tudo certo. Errado é errado, mesmo que você goste, não vai mudar. O certo é certo, mesmo que você não goste. Mas se você fizer o que é certo, quando você partir desse mundo, você vai ter uma experiência tão gostosa. É tão bacana conversar com os médicos, com as enfermeiras e com os familiares que viram pessoas morrendo salvas, o semblante feliz, alegre, pessoa dizendo: olha, deixa eu ir, eles já estão aqui para me buscar. É tão bacana falar com os médicos quando eles dizem que viram, que atenderam pessoas que estavam morrendo salvas e pregando para eles, igual o rapaz que tomou o tiro. Ele tomou o tiro, estava morrendo, e dentro da ambulância, evangelizando o médico, falou: fique tranquilo comigo, já estou partindo, mas entregue a alma de vocês para Jesus. E morreu. É muito bacana, a gente ganha morrendo, a gente ganha vivendo, porque estamos em Jesus, vivendo ou morrendo. Amém? A médica disse: poxa, a mulher veio para cá, ficou internada, evangelizou todas as médicas e enfermeiras que entrou na sala dela, depois morreu. O diabo perde tudo que é jeito quando você é de Deus. Quando você não é de Deus, ele ganha até com você dentro da igreja. Aos filisteus, que cedeu um lugar para ele ficar em Ziclag. Esse foi um momento difícil, porque Saul estava perseguindo muito Davi. E Davi não viu outra coisa que poderia ser feita a não ser buscar ajuda com os filisteus. E deram esse lugar para Davi. Os príncipes filisteus ficavam desconfiados de Davi, mas cederam lugar para ele, e ele ficou nesse lugar chamado Ziclag. A Bíblia diz assim, 30 versículo 1, vamos ler. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e a tinha queimado a fogo.
e tinha levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. E a ninguém porém mataram, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de quê? De apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Olha para mim, por favor. Davi ficou em Ziclag, certo? Ele tinha ido para uma batalha. Quando ele retornou para casa, ele se deparou com tudo queimado. Eu nunca vi uma pessoa enfrentar uma batalha e pedir a Deus outra pior. Você já viu? Alguém chegar e falar assim: Deus, depois dessa guerra eu quero uma maior. Depois dessa luta manda uma dobrada. Eu nunca vi ninguém pedir isso. Ele tinha acabado de vir de uma guerra, e quando ele chegou aonde ele pensou que ia encontrar paz, aonde ele pensou que ia descansar, aonde ele pensou que ia estar tudo bem, ele se deparou com tudo queimado. Você sabe que é num dia você ter tudo, no outro dia você não ter? Mas nada foi o que Davi viveu. O fogo queimou tudo. Tem gente que tinha carros, tinha casas, tinha terrenos, tinha funcionários, tinha empresas, e de repente veio a falência, veio uma situação crítica, difícil, e ela perdeu tudo. Tem gente que viu tudo sendo destruído, queimado. Sabe aquela situação que você não estava esperando? Sabe aquela situação que você demora para acreditar que aconteceu? Sabe aquela situação que você nunca imaginou que iria viver? Foi o que Davi estava vivendo. Chegou em Ziclag, viu tudo queimado. E aqui não era só uma perda material. Aqui nós estamos falando da família de Davi que foi sequestrada, e dos homens também que estavam com ele. Quando atinge filhos, família, é difícil. Eu já atendi homens que a tristeza dele não era nem o nome dele que ele tinha sujado, era o nome da esposa, era o nome dos filhos. Ver familiares passando por coisas que você não gostaria é difícil. Há quem já teve condições de ajudar muito a família, hoje não tem condições de pagar o plano de saúde da mãe, do pai, talvez nem o seu próprio. A situação que Davi se deparou foi crítica. Esse capítulo começa pesado. Esse capítulo começa com algo que ele não queria que acontecesse. Ele já tinha vencido muitas lutas, mas não imaginava que iria enfrentar aquela luta. Eu não conheço você, mas nós podemos tirar lições com Davi, que viveu um momento cruel, difícil demais,
E os homens que estavam com ele ficaram contra ele e começaram a falar em apedrejar e matar Davi. Mas Davi fez uma coisa que pode nos ajudar. Leia o versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi quem? Ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E ele disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Olha para mim, por favor. Aprenda aqui uma coisa. Davi se deparou com uma cena que ele não gostaria. Ele deve ter imaginado que poderia acontecer qualquer coisa menos aquilo. Davi estava voltando da guerra e viu tudo queimado, estaca zero. Se viu ali numa situação de apuros, e de repente os homens dizendo: vamos matar Davi, a culpa é de Davi. Aprenda a não ficar culpando os outros, e quando você errar, aprenda com seus erros, e saiba que tem lutas que você enfrenta que não são lutas por consequências de erros. Tem lutas que você enfrenta que não tem nenhum erro, e se você ficar procurando erros, você não vai achar. Mas Deus permite que você enfrente certas lutas. Davi, enquanto estava sendo ameaçado, enquanto estava vendo o exército dele se voltar contra ele, ele foi buscar Deus. Está sendo invejado? Busque Deus. Está sendo ameaçado? Busque Deus. Está enfrentando um momento difícil? Busque Deus. Está correndo risco de morte? Busque Deus. Está vivendo um momento cruel? Deixe caluniarem, deixe ameaçarem, deixe desejarem o seu mal. Busque Deus, que Deus cuida de tudo. Amém? Aprenda a buscar Deus. Nesse caso aqui, Davi tinha errado, porque ele não deixou uma quantidade de homens para defender a família. Ele foi para a guerra e deixou a família descoberta. Aprenda a não dar lugar ao diabo, porque quando o diabo vê brechas, ele entra. Vá trabalhar, vá para a luta, mas saiba deixar certos problemas da porta do seu quarto para fora, para não esfriar seu casamento, para não trazer brigas para dentro de casa. Saiba deixar problema do lado de fora, para você dar atenção a quem fica esperando você chegar em casa, seu filho, sua filha. Aprenda a não deixar brechas na sua família, para que você não seja aquele tipo de pessoa que arrebenta na vida econômica, mas tem a família arrebentada. Tem equilíbrio. Tudo que desequilibra tem um diabo agindo. Equilíbrio. Só quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Trabalhe, lute, mas também dê atenção à sua família. Não fique dando desculpas: porque eu estou de cabeça quente, nosso casamento está frio, porque eu estou muito esquentado esses dias. Nada disso. Você pode esfriar essa cabeça no seu casamento. Você pode ter mais uma pessoa do seu lado para te apoiar, se você souber deixar os problemas do lado de fora. Todo mundo enfrenta problemas, e se você usar a fé com inteligência, os problemas não vão destruir sua família. Mas Davi foi buscar Deus. Ele não saiu na força da vingança, ele não saiu na força do ódio, ele não falou: espera aí que eles vão ver. Nada disso. Eles ficaram chorando
choraram até demais. Tem problema chorar? Não, eu também choro. O Senhor Jesus, quando esteve aqui em forma humana, a Bíblia diz que na morte de Lázaro ele chorou, mas a Bíblia diz que ele chorou, mas em seguida ele reagiu e mudou aquela situação. Eu também já chorei. Eu já falei para vocês que quando eu montei um comércio, antes de eu entrar na obra, eu montei um comércio e eu fui assaltado. Quando eu abri o comércio, que eu olhei as prateleiras vazias, a lágrima desceu. E se eu ficasse chorando, ali eu quebrava. Eu tive que lavar o rosto, eu tive que tirar forças da fraqueza. E os primeiros fornecedores, você que já conhece a história, você sabe, eu não contei para ninguém. E eu fui comprando mercadorias a crédito para poder encher de novo o comércio e não quebrar. Não tem problema chorar. O que não pode é ficar chorando o tempo inteiro. E eles ficaram chorando, e as forças foram acabando e os inimigos foram se distanciando. Só que Davi fez uma coisa, ele foi consultar Deus. Não haja precipitadamente, não haja no sentimento. Ele poderia confiar no exército dele e falar, vamos atrás. Ele não fez isso, ele falou, vou consultar Deus. Enquanto estavam querendo o mal de Davi, ele estava com Deus. Se enquanto estiverem querendo o seu mal, você estiver com Deus, ninguém vai conseguir fazer mal para você. Queriam matar Davi, mas Deus não deixou. Podem querer muitas coisas contra você, mas Deus não vai deixar. Davi consultou a Deus e Deus deu uma direção. Consulte Deus, aprenda a buscar direção em Deus, e quando Deus te der uma direção, pode ir, que vai dar tudo certo. Deus falou, Ele disse, perseguirei eu o bando, pode perseguir que você vai alcançar. Na hora que Deus falou, olha aqui o versículo 9, por favor. Deus acabou de falar que Ele ia alcançar e libertar todos, né? O que é que Ele fez? Continuou chorando. O que é que Ele fez? Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás, e perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar, deixa a Bíblia aberta. Olha para mim, para você entender. Davi tinha 600 homens. De uma vez, ele perdeu 200. 200 cansou, 200 não continuou com ele. 200 disse, eu não consigo ir, eu não tenho forças, eu estou muito cansado. E Davi foi com os 400. Você tem 600 funcionários. Num dia só você perde 200, é fácil? Foi difícil para ele. Davi viu 200 ficarem, mas ele foi com os 400. Não tem problema quantos você perdeu, quantos clientes, quantos funcionários. Se Deus é com você, você recupera tudo. Não importa se você tem menos funcionários, menos mercadoria, foi para um lugar menor, não importa. Se Deus está com você, Deus faz mais com menos. Deus é Deus. A quantidade não faz a diferença com Deus. Não desanime porque agora você recomeçou, porque agora você está em um lugar muito pequenininho, porque agora você está começando do zero, mas vá com Deus. Davi foi com Deus. Deus deu a direção, Deus disse vai, então Davi foi com tudo. Preste atenção, por favor. Dá uma olhadinha se tem alguém dormindo aí do seu lado. Fala, acorda aí.
Porque tem gente, quando acabar o culto, se perguntar: o que é que o bispo falou? Eu não sei não. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, eu sei que o horário é difícil, mas se esforce, sente direito, descruze os bracinhos e preste atenção na palavra, porque vai te fortalecer. Amém? Você tem que ouvir a palavra de Deus. A fé vem de quê? De ouvir. Escute isso, por favor. Por favor. Davi, ele não tinha dúvida se eu vou com 600, se eu vou com 400, se alguns vão me deixar no meio do caminho, não importa. Deus falou que eu ia chegar lá e eu ia ter a vitória, então isso vai se cumprir. Aprenda a pegar a promessa de Deus e trazer para a sua vida. Lute com a fé apoiado na promessa. Deus, o Senhor prometeu, Deus está escrito, Deus, eu estou indo porque eu creio. Eu quero ver essa palavra falhar. Pode não se cumprir hoje, pode não se cumprir amanhã, mas uma hora vai se cumprir, porque quem prometeu é fiel. E Davi, quando viu 200 ficarem, ele partiu. Versículo 11: e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe o quê? Deram-lhe a surra? Deram o que para ele? Pão, e comeu. E deram-lhe mais o que? A beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido o quê? Olha para mim, por favor. Davi estava num momento difícil, mas ajudou uma pessoa. Tem gente que está enfrentando momentos difíceis, mas mesmo assim ainda ajuda os outros. E Deus, Ele considera isso. Ele abençoa quem é generoso. Davi nem sabia quem era, mas fez o bem. Quem é de Deus pode estar enfrentando um momento difícil, mesmo assim ainda ajuda os outros. Ele ajudou esse homem. Tinha 3 dias que ele não comia nem bebia água. Aí diz assim, versículo 13: então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo aonde? Em Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de quem? De meu senhor. E descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Olha para mim, por favor. Você pode estar enfrentando momentos difíceis. Se você é uma pessoa de fé, você vai ver coisas acontecendo que não fica nenhuma dúvida que foi Deus. Davi teve uma perda significativa, 200 homens, mas apareceu um inimigo que ajudou ele. Um inimigo. É tão forte que tem momentos que Deus faz até inimigos ajudar. Quem quer fazer mal acaba fazendo bem. Aqui não resta dúvida que foi Deus. Ele alimentou aquele homem, e aquele homem guiou ele aos inimigos. E quando ele chegou aos inimigos, os inimigos estavam fazendo festa.
Mas Davi acabou a festa dos inimigos e começou a festa dele. Que acabe a festa da miséria na sua vida e comece a festa da prosperidade. Que acabe a festa da humilhação, da vergonha e comece a festa da honra. Que comece, em nome de Jesus, a sua festa, e não a festa do mal na sua vida. Davi viu os inimigos fazendo festa, e olha o que ele fez. Olha só, parei no versículo 17. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados sobre camelos fizeram o quê? Fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou o quê? A trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de quem? De Davi. Olha para mim, por favor, para você entender. Eu vou continuar. Davi viu os inimigos fazendo festa, pegou a palavra que Deus disse que ia dar vitória e partiu para cima. Venceu os inimigos. Por isso que tem esse salmo: persegui os meus inimigos e o alcancei, e só voltei depois de ter dado cabo deles. Davi escreveu esse salmo por causa desse momento que ele viveu, difícil, muito difícil. Mas ele acabou com a festa dos inimigos, pegou a família dele, pegou todos os despojos que os inimigos tinham vencido de outros povos e também dele, e voltou. Eu fico imaginando, pensa comigo, uma história que começou tão feia, acabou tão bonita. Uma história que começou com uma grande derrota, com um ataque que ele não estava esperando. Uma história que começou triste, ela termina com a grande vitória. Porque com Deus é assim. Você pode estar vivendo um momento da sua vida dificílimo, complicadíssimo, mas pode terminar tudo bem se você crer. Porque Deus não muda. Ele diz: eu, Senhor, não mudo. Deus é o mesmo. Depois você lê em Malaquias 1,6, ele não muda. As pessoas mudam. Tem gente que é com você uma coisa hoje, amanhã já é outra. Tem gente que de manhã te dá uma palavra, de tarde muda. Mas Deus não é assim, Ele é o mesmo do passado. Ele honra, Ele é Deus de restituição. Ele é Deus que pode trazer de volta coisas pequenas e grandes que você perdeu. Davi estava voltando para Ziclag, não humilhado, não de cabeça baixa, não triste, mas honrado. Deus pode fazer você voltar para lugares que você foi humilhado. Deus pode fazer você voltar honrado, de cabeça erguida, respeitado, porque Ele é Deus. Agora olha o espírito de Davi. Olha só, para terminar, parei aonde? 21. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e o povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em quê? Em paz. Agora olha só. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do
que libertamos, mas que leve cada um a sua e seus, e se vá. Porém, Davi diz: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. 25. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel, até quando? Até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo para quem? Aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Olha para mim, por favor. Olha o espírito de alguns homens que estavam com Davi. Quando viram aqueles 200, falaram assim: não, vocês não foram com a gente. Vocês não foram. Peguem a família de vocês e vá embora. Vocês não têm direito não, o despojo não. Nós que lutamos, vocês não lutaram. Você conhece gente que faz questão de poucas coisas? Você conhece gente que briga por causa de pouco? Você conhece gente que tem esse espírito, que não gosta de dividir, que não gosta de abençoar os outros? Davi, quando viu os homens brigando, disse: não, quem nos deu a vitória foi Deus. Pode dividir para eles. É estatuto agora em Israel, e isso dura até hoje. É estatuto. E tem mais: pega do despojo e abençoa os anciãos também, os amigos também. Se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa de fé, Deus ainda vai te dar condições de abençoar muita gente. E tem gente que abençoa mesmo, tem gente que tem prazer de abençoar até pessoas que um dia te decepcionaram, que um dia falaram de você, que um dia não foi leal contigo, mas você não guardou nada, porque o seu Deus te deu vitórias, mesmo essa pessoa te deixando na mão, mas você não guardou nada, e por ter um coração de Deus, então você quer abençoar os outros. Davi abençoou. Davi falou: não, vocês têm direito também, pode pegar. Eu não quero só para mim, não. Não tem espírito egoísta, não. Tem espírito de pensar nos outros, porque isso te abençoa também. Quando você é uma pessoa de fé e você faz bem a alguém, você se alegra mais do que a pessoa. Quando você pode fazer alguma coisa por alguém, você faz, e você é uma pessoa de Deus, você tem mais alegria do que a pessoa que recebe, porque Deus te abençoa e você tem condições de dar. É Deus que abençoa. Eu sei que Davi voltou para Ziclag e voltou honrado. Eu sei que a história começou horrível, mas terminou bonita. Diga: minha história vai terminar bonita. Fique em pé, diga: minha história vai terminar bonita. Diga: eu vou restituir, Deus vai me restituir o que eu perdi. Você crê nisso? Ou vai ficar chorando o tempo inteiro? Vai parar de chorar? Vai parar de ficar questionando Deus? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu não sei por quê. Eu sei que Deus é com você e vai guiar você. Não sei por quê. Não me pergunte. Tem gente que me faz umas perguntas como se eu soubesse tudo. Eu não sei tudo. Davi, ele não ficou: poxa Deus, mas por que acabei de vir uma guerra, de vir de uma guerra e vem outra guerra? E tem momentos que é assim. Tem
Tem momentos na vida que acaba uma guerra, já começa outra, mas tem momentos que nenhuma acaba e já surge outra, e você fica em 2 frentes, 3 frentes, 4 frentes, é na saúde, é no trabalho, é na família, é na vida econômica. Diga, mas Deus é comigo. Se você crê que Deus é com você, pode se levantar muitas guerras, mas todas você vence, porque o Senhor dos Exércitos é contigo. Seja forte, seja forte, reaja de uma maneira forte. O baque foi grande, ele não estava esperando, mas ele consultou Deus e conseguiu encontrar forças. Você tem que sair daqui hoje animado, você tem que sair daqui de cabeça erguida, você tem que sair daqui forte. Deus é comigo, não sei quando é que eu vou conseguir recuperar tudo, mas um dia eu vou, porque mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Não sei quanto você perdeu, mas eu sei que nosso Deus tem mais para te dar. Nós vamos orar agora. Eu não quero ver você chorando, sabe, resmungando, lamentando pelos cantos. Não é isso que sua mulher quer ver. Ela quer ver um homem forte. Não mostre fraqueza agora. Seu marido quer ter do lado uma mulher forte. Seu pai e sua mãe quer ter filhos fortes. Seu filho, sua filha quer ver um pai forte. Eu vi o pai dando testemunho, falando assim: hoje meu filho pode ter o que ele quiser, mas ele nem sabe o que eu já passei. Ele nem sabe o que eu já passei, o que eu já vivi, porque eu tive que enfrentar um momento que eu tirei força das fraquezas. Quer dizer, são pessoas que a reação delas agrada a Deus. Quando Deus viu Davi buscando ele, pedindo a direção, Deus deu força, Deus guiou, Deus fez ele encontrar um inimigo. Ele perdeu 200, mas um que ele encontrou deu a direção. Você pode ter perdido muito, uma direção que Deus te dá, recupera. Um dia que Deus te abençoe, muda tudo. Uma pessoa que Deus usa. O diabo pode ter usado muitas, mas uma pessoa que Deus usa faz a diferença. Você pode estar cercado de tudo que é lado, estão cheios de pedras para te apedrejar, para te matar, estão cheios de maldades, mas Deus está vendo você aqui buscando Ele agora. Ele vai te livrar. Ele vai te livrar. O diabo estava ali, colocando na cabeça dos homens: mata Davi, porque o ser humano é assim, quando der errado procura logo um culpado, quando der errado procura logo uma solução em Deus, não ficar culpando os outros. Davi consultou a Deus, mas ele fez uma oração tão forte, que quando acabou aquela oração, ele estava com uma força tão grande, ele estava convicto que ele ia enfrentar uma luta, mas ia terminar bem. Depois dessa oração, eu quero que você esteja forte, como Davi, sabendo que esse ano você vai enfrentar lutas,